Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus o ouviu, parou e disse: fala para ele vir aqui. E então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele está te chamando. E Jesus disse: o que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e começou a seguir a Jesus Cristo pelo caminho. Amém e amém. Glória a Deus. Eu sei que nós já conhecemos essa palavra, e talvez você já ouviu tantas vezes essa palavra, do cego de Jericó. Mas eu gostaria de trazer algum entendimento mais profundo para nós aqui hoje. Algumas coisas que nós precisamos entender. E sabe, queridos, eu gosto de histórias da Bíblia, porque eu acredito que tudo que o Espírito Santo inspirou, os profetas, tudo que o Espírito Santo inspirou os apóstolos a escreverem, aos discípulos de Jesus escreverem, de alguma forma, o Espírito Santo estava tentando nos ensinar alguma coisa. Trazer a nós algum entendimento, para nós podermos vivermos melhor. A verdade é que a palavra de Deus, ela foi deixada a nós, para nós vivermos bem, conforme a palavra de Deus tem nos ensinado, e vai nos ensinando. Jesus estava aí nesse caminho, aí na saída de Jericó, quando ocorreu esse encontro tremendo com esse cego. Eu confesso que já faz algumas semanas que eu tenho buscado, tentado ler biografias, tentado ouvir algumas histórias sobre esse cego, sobre a família desse cego, para descobrir a linhagem desse cego. E aí, há um historiador chamado Joséfo, ele falou algumas coisas sobre a família, o único que falou algumas coisas em uma das suas biografias sobre o pai. Mas aí alguns outros historiadores dizem, aí você vai ler, dizem que há um contexto, não é a verdade, e depois você vai cruzando as biografias, as histórias, e pela palavra você vai descobrindo que algumas coisas realmente não batem. Mas diz alguns historiadores que o pai de Bartimeu foi um grande general de Israel, e quando Roma sitiou Jerusalém, sitiou Israel, e tomou todos os seus bens, empobreceu ao pai de Bartimeu, e ele se tornou um grande soldado revoltado, e começou a levantar soldados contra os romanos. Então, arrancaram os seus olhos e humilharam ele. Então, algumas histórias que não estão na Bíblia contam muitas coisas sobre o pai de Bartimeu. Mas eu não quero ficar enredado nisso, eu quero ficar enredado em algumas coisas que a palavra diz, mas eu gostaria que você entendesse algumas coisas a respeito disso, amados. Por que esse homem aparece na Bíblia? E Jericó, onde aconteceu essa situação, já não é a primeira situação que acontece em Jericó. Lá atrás, no Velho Testamento, a gente vai lembrar da história das muralhas de Jericó. Quando Josué, ele entra em Jericó, as muralhas caem, eles entram em Jericó, com os seus soldados e com todo o seu quartelamento, e acontece uma situação em que Acã, com uma capa, ele pega um pouco dos bens de Jericó, do ouro de Jericó, e leva escondido para o acampamento do povo de Israel. E por causa disso, houve uma situação no meio do povo, uma derrota terrível. Mas essa história aconteceu lá em Jericó. E novamente aqui agora, no Novo Testamento, Jericó aparece. Jericó também, a cidade de Jericó, ela aparece na Bíblia, quando Jesus entra em Jericó, e ele vai até a casa de Zaqueu. Essa história de Zaqueu aconteceu em Jericó. Jesus entra, vai até a casa de Zaqueu, e ali Zaqueu se converte,
E no momento em que Jesus sai da sua casa em Jericó, ele sai devolvendo e fazendo obras sociais. Alguns historiadores dizem que ele fez muita obra social com o dinheiro que ele tinha. Outros eles devolveu a pessoas que ele lembrava que ele tinha roubado, porque era muita gente. Não ia conseguir, claro, lembrar de todo mundo. Mas o contexto é que a história também aconteceu em Jericó. E é engraçado, irmão, nas passagens de Jesus, na cidade de Jericó, como aconteceu coisas tremendas. E aqui novamente agora, com esse cego Bartimeu, acontece em Jericó. Jesus saindo de Jericó. E é um exemplo, irmãos, essas situações e coisas que aconteceram, cada uma tem as suas, sabe, os seus toques diferenciados, curas diferenciados, salvação diferenciado e pecado, né, que aconteceu, por exemplo, lá com Acã. Foi ali também que Jesus se encontrou com Zaqueu na hora que ele curou Zaqueu. Depois, a Bíblia diz que Jesus sai de Jericó e acontece em outras cidades, na redondeza ali, várias curas e vários milagres. Você vai lendo e você vai entendendo. Mas o histórico é que Jericó, e uma coisa que me chamou a atenção, eu escrevi aqui, é que Jericó, irmãos, ela se envolve entre salvação de rico e salvação de pobre. Olha que coisa tremenda. Jesus entra em Jericó e ele traz salvação para um homem que era muito rico. E aqui agora Jesus entra novamente em Jericó e traz salvação para um pobre miserável que vivia à beira do caminho. E me chamou muito a atenção isso, irmãos, essa linha divisória de classe social. Porque há quem pregue, às vezes, diga que Jesus é o Jesus dos pobres, é o Jesus dos ricos. E, na verdade, irmãos, tanto rico como pobre, tanto rico necessitam de salvação, necessitam serem salvos, necessitam reconhecer Jesus como o seu Salvador. E a verdade é que no muro ali de Jericó era a separação, né? Todo mundo morava ali, mas a separação era social entre ricos e os pobres, como nos dias de hoje que a gente vê por aí. A Bíblia diz que Jesus, então, uma coisa que me chamou a atenção, daqui a pouquinho eu vou falar sobre Bartimeu, mas eu escrevi algumas coisas que foi me chamando a atenção quando eu fui lendo e fazendo as comparações, é que Jesus ele entra em Jericó, irmãos, e ele, mesmo Jericó tendo ainda os seus muros ali, Jesus, irmãos, quebra os muros sociais. Jesus, quero dizer para você que está aqui, que talvez não tenha esse entendimento, Jesus veio para salvar o mais rico e o mais homem pecador desse mundo. Jesus não faz diferença entre o doutor e entre o servente de pedreiro. Jesus não faz diferença entre o engenheiro e entre o estivador. Você começa a ver o que Jesus está fazendo aqui. Ele entra em Jericó e ele vai à casa de um homem muito rico. E agora Jesus está aqui, não é na casa, mas trazendo um milagre na vida de um homem muito pobre, um homem miserável. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus começa a trabalhar e fazer isso dentro de Jericó, a trazer um entendimento para os discípulos, para as pessoas que seguiam. Marcos capítulo 10, no versículo 47, tem um negócio interessante que diz assim, quando Bartimeu ouve que era Jesus de Nazaré, ele começa a clamar e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. São poucas vezes que a gente ouve ou vê escrito na Bíblia clamor, chamando Jesus de filho de Davi. Isso tem um entendimento, e isso me chamou a atenção, porque eu busquei na palavra de Deus pessoas que clamaram. Esse tempo atrás eu trouxe uma palavra aqui sobre o clamor, algo muito mais profundo, algo muito mais alto, algo com mais força, algo com mais coração, trazido de dentro do seu espírito, da sua alma. E essa palavra aqui, quando ele clama, diz a Bíblia, ele grita, Jesus, filho de Davi. Então isso tem um entendimento, e eu queria trazer esse entendimento também hoje, para nós sairmos daqui, irmãos, talvez com algumas curas no nosso coração. Eu estava falando sobre a cidade de Jericó, ainda existe até hoje, né? E ela é num lugar muito alto, e de lá consegue-se ver as montanhas de Israel. É bem localizada, é um lugar. Jericó, nessa época, aqui nesse contexto aqui, deixa eu trazer um contexto para você entender, era uma cidade que tinha muita gente poderosa e muita gente rica, porque Jericó, por ser um lugar alto, por ser um lugar gostoso, fazia frio, e as pessoas construíam as suas casas
de inverno lá. As pessoas que tinham muito dinheiro construíam suas casas lá. Por isso que era uma cidade muito rica e tinha muitos bens na época, né? E no tempo de inverno, as pessoas iam para lá. E você vai descobrir que um dos reis da Bíblia, que tinha uma casa em Jericó, era o rei Herodes, né? E está lá na palavra de Deus, você vai entender. Agora, quem era o cego Bartimeu? Quem era esse homem que tanto se fala dele na palavra, que tanto se ouve falar dele, que tanto se prega? Porque, irmãos, todos os pregadores falam da mulher do fluxo de sangue, falam do cego de Jericó, né? A gente fala de tantas palavras que são cotidianas e elas, na verdade, são repetitivas no ministério de nós que pregamos, daqueles que pregam. Então, a Bíblia diz, irmãos, primeiro, que esse cego ele estava na beira do caminho, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali, e não somente Jesus, Jericó, por ser uma cidade de influência, por ser uma cidade antes de Jerusalém, então todos os mercadores, grandes mercadores e pessoas que iriam para Jerusalém, passavam em Jericó e acabavam ficando ali nos hotéis, na casa de amigos. Então Jericó havia um fluxo muito grande de pessoas com dinheiro. E esse homem fica ali à beira do caminho por causa desse fluxo de pessoas. E ali era o lugar onde ele mendigava, ali era o lugar onde ele pedia, era o lugar ali onde ele estava tirando ali o seu pão. Era uma cidade muito bonita, diz alguns historiadores, algumas pessoas. E os habitantes de Jericó ali, sabe, viviam num lugar gostoso, viviam num lugar maravilhoso. Então, eu fiquei vendo esse cego, estudando ali a cultura daquela cidade, algumas situações cotidianas ali, irmãos. Mas existia já em Jericó uma cultura, que já existia em todo o país. A cultura de que se você nascesse com uma doença muito rara, muito feia, você era amaldiçoado. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, vocês lembram da história? Ela, quando teve aquela doença, ela teve que ser separada da sociedade e para algumas pessoas, para a população, a cultura dizia que ela era amaldiçoada. Uma pessoa que nascia coxo, vocês lembram quando Pedro ele foi orar por um homem coxo? Então algumas pessoas perguntavam, Jesus foi orar por um paralítico que desceu sobre o telhado ali, onde Jesus estava naquela casa. E aí você vai ver várias vezes na Bíblia as pessoas perguntar, quem pecou? O pai ou a mãe dele? Por que ele é tão amaldiçoado? Se ele é coxo, ele é amaldiçoado. Se ele é cego, ele é amaldiçoado. Se ele tem um problema na sua genética, ele é amaldiçoado. Então sempre as pessoas perguntavam quem pecou. E não era diferente aqui em Jericó, irmãos. Em Jericó, esse cego, as pessoas passavam por ali e sabiam, ao olhar para ele, que ele era uma pessoa amaldiçoada. Ou seja, dentro da sociedade, as pessoas olhavam para ele e não lhe davam nada, porque as pessoas tinham medo de se associarem ou se aproximarem de pessoas que estavam debaixo de uma maldição hereditária. Sempre você vai ver na Bíblia algumas pessoas perguntando a respeito dessa maldição hereditária, a respeito do pecado, se foi o pai que pecou, se foi aquela pessoa que pecou, que a pessoa estava naquela vida vivendo. Por que ela estava recebendo aquele castigo? E ainda nos dias de hoje, ainda existem pessoas que pensam assim. Então, primeira coisa nós temos que entender de Bartimeu, irmãos, que era uma pessoa que as pessoas olhavam para ela diferente. Que as pessoas viam ela diferente. Não olhava para ela como um olhar de pessoas iguais a nós, de pessoas que você levaria para sua casa, que comeria na sua casa, mas era uma pessoa que na cultura judaica, na nossa cultura, era uma pessoa amaldiçoada. Uma pessoa que não poderia andar com ninguém. E você vai vendo essa cultura se expandindo, e essa cultura dentro desse contexto, muitas pessoas sofreram com essa cultura, os antepassados sofreram com essa cultura, e agora aqui você vê novamente esse homem sofrendo com a prática dessa cultura. E a gente consegue ver isso em João capítulo 9, no versículo 2, os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou? Será que foram os seus pais? Por que ele nasceu cego? Então, havia muita dúvida, irmãos. E as pessoas diziam, ele é amaldiçoado. Agora, imagine, irmãos, alguém amaldiçoado numa cultura de pessoas que não andam com pessoas amaldiçoadas. Eu queria tentar descrever aqui hoje a vida de Bartimeu, para entendermos o dia a dia de Bartimeu.
era muito diferente do nosso cotidiano, irmãos. Ele tinha que sair para a rua e ficar ali pedindo e esperar que alguém tivesse muita misericórdia e lhe desse uma esmola para ele poder talvez comer. Então você imagina, irmãos, quantos dias, quanto tempo ele viveu nas ruas e quanto tempo ele passou fome, necessidades, como um esmoleiro na rua por causa de uma maldição que supostamente as pessoas diziam que ele carregava por ter nascido cego, por ter nascido numa família cega. E sabe, queridos, em João 9, no capítulo 3, capítulo 9, versículo 34, algumas pessoas responderam assim: tu és nascido todo em pecado. E não ensina a nós. Sabe, querido, ali, Jesus tenta ensinar para algumas pessoas que não é quem pecou, quem não pecou. Todos nós nascemos do pecado. Nós não podemos olhar para as pessoas porque elas têm problemas diferentes do nosso. Escute isso. Olharmos para pessoas de dentro da nossa casa porque elas têm pensamentos diferentes do nosso e acharmos que elas são amaldiçoadas ou não são abençoadas por pensarem diferente algumas coisas. Essa separação social ainda existe nos dias de hoje e muitas vezes elas existem dentro da nossa casa, da nossa rua, ou quando nós estamos na rua. Eu lembro quando nós começamos com Casa de Recuperação, nós começamos dentro da nossa casa. Eu estava lembrando disso esses dias, escrevendo um pouco sobre isso. Dentro da nossa casa nós colocamos lá 5 homens, um tinha tuberculose. E as pessoas olhavam para nós e diziam: você é louco, cara, você fica catando gente da rua, levando para dentro da sua casa, sua esposa, sua filha ali dentro da sua casa. Irmãos, como as pessoas têm dificuldade, como nós, irmãos, temos dificuldade em aceitar diferenças. Nós não somos iguais. Olhe bem para essa pessoa do outro lado, você vai ver que ela não é igual a você. Nós somos diferentes, muito diferentes. Aqui tem muita gente que gosta de comer piqui, mas tem gente que não gosta nem do cheiro de piqui, não é mesmo? Não é mesmo? Nós somos muito diferentes. No gosto, no sabor, na forma de vestir, de falar, de andar. E quando a gente vê aqui uma contracultura, irmãos, aqui, dizendo, as pessoas aqui amaldiçoando um homem, sem saber de verdade o que aconteceu com ele. E então dão a ele esse nome. Dão a ele esse nome, Bartimeu. E eu fiquei curioso, irmãos, porque é um nome hebraico. Não é um nome grego, não é um nome judaico. Mas olha aqui, irmãos. Essa palavra Bartimeu ela é escrita em hebraico na Bíblia, na palavra de Deus. Que significa filho de. Bar. É uma palavra que significa filho de. Timai significa impuro. Agora olha o nome do cara porque ele nasceu cego. Olha a cultura da sua família. Colocou o nome dele, filho da impureza. Todo mundo olhava para ele, até o nome do cara foi amaldiçoado pelos seus pais. Por causa de uma cultura. Eu fiquei pensando muito sobre a história desse homem. A história e a vida desse homem. Então era assim, irmãos. Era assim que Bartimeu era conhecido. Sabe quem é aquele homem sentado ali? Aquele ali é Bartimeu. Já dizia, é um desgraçado, é um impuro, é um amaldiçoado. Porque o seu próprio nome falava isso, é um pecador. E quantas vezes ele foi castigado pelo seu nome? Porque os seus pais deram a ele esse nome. Irmãos, não tem coisa pior que o desprezo. Psicologicamente falando, é complicado o desprezo. E Bartimeu ali, irmãos, era a figuração da cegueira espiritual dos próprios israelitas que estavam morando ali, porque pensavam daquela forma. Esse cara é mesmo amaldiçoado. Esse cara mesmo não tem jeito para ele. Já nasceu cego. Nunca esse cara vai ser amaldiçoado. Ele vai continuar o resto da vida pedindo esmola aqui à beira desse caminho. E na verdade, irmãos, a prisão de Bartimeu não era os muros de Jericó, mas a prisão de Bartimeu era o seu próprio nome. É a sua própria vida, porque não tem com quem se abrir, não tem com quem conversar, não tem com quem chorar, não tem com quem, sabe, pedir algo, irmãos. Eu estou tentando trazer aqui para você o entendimento de um homem, porque a Bíblia fala
pouco de Bartimeu, mas nós precisamos entender o contexto da vida de Bartimeu. Porque parece que foi tão simples, Jesus passou ali, ele foi curado, uma nova vida começou. Mas antes de tudo isso, irmãos, antes de tudo isso, mesmo tendo uma vida tão difícil e tão amaldiçoada pelos seres humanos, e tão amaldiçoada pela sua família, pelas pessoas da sociedade, a Bíblia diz, irmãos, que surgiu no coração de Bartimeu uma esperança, quando ele ouviu falar que Jesus estava na cidade. E é tremendo isso, irmãos. Quando as pessoas estão vivendo um tempo ruim na sua vida, quando as pessoas estão vivendo um tempo difícil na sua vida, mas elas se lembram do quanto Jesus tem poder para mudar a história, o momento que se está vivendo. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que estão vivendo histórias ruins, momentos ruins na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez pessoas já olharam para você, para a sua história e disseram que não vai ter jeito, que não vai ter condições, mas eu quero liberar uma palavra aqui para você e dizer, aonde Jesus passa, há libertação. É interessante que Jesus, Marcos capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém, e as pessoas estão em Jerusalém com as folhas, com as palmas, as palmeiras das mãos, sacudindo e recebendo Jesus, colocando sobre o chão os lençóis, para Jesus entrar em Jerusalém montado no jumentinho, como rei, irmãos. E sabe o que elas cantavam quando sabiam que Jesus estava chegando? A história diz que elas tinham um canto, elas cantavam dizendo assim, vai ter milagres, hoje vai ter milagres, Jesus acabou de entrar na nossa cidade, vai ter milagres. Talvez foi exatamente isso que estava no coração aqui de Bartimeu, queridos. Vivendo todo esse contexto, essa história ruim na sua vida, essa prisão sem muros, né, na sua vida ali, porque era pobre, era cego, não tinha no que, sabe, irmãos, recorrer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele ouviu falar que passaria ali, irmãos, alguém que traria uma nova história na sua vida. E é interessante, irmãos, que eu visualizei Jesus passando, eu visualizei esse Bartimeu gritando e clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe onde que o Espírito Santo me levou? O Espírito me levou, o Espírito Santo, em Isaías capítulo 61, versículo 1, irmãos. Porque Isaías foi um dos percussores de Jesus. Isaías foi um dos profetas maiores que preparou o caminho para Jesus, que profetizou, irmãos, sobre Jesus. E olha aqui o que Isaías fala sobre Jesus: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Não tem nada que Jesus não possa fazer pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Sabe, irmãos, pela sua geração. Sabe por quê? Porque Jesus está ungido para isso, para libertação. E ainda que a história seja amaldiçoada, ainda que a história seja uma história de entrega, ainda que a história seja uma história ruim, eu quero falar para você, amado que está aqui. De alguma forma eu quero que você saia daqui muito feliz hoje, entendendo que o Senhor tem para você que está aqui, para a sua família, talvez que vai ouvir depois dessa palavra, uma história, irmãos, de vitória, de conquista, porque diz a palavra que o próprio Deus ungiu a Jesus, irmãos, para trazer libertação a pessoas cativas. E agora você vê Jesus mais uma vez entrando em Jerusalém, mais uma vez libertando alguém que estava preso, irmãos, não só na sua miséria, mas também, irmãos, nas suas prisões psicológicas. E era esse cego aqui. Talvez, se nós estivéssemos lá em Jerusalém agora, em Jericó agora, e entrássemos e visse esse cego, como a gente já viu com muitos cegos e muitos aleijados, para muitas pessoas doentes, em final de doença, para muitas pessoas da nossa casa que a gente já olhou e já disse que não vai ter jeito, esse cara não tem, nem Deus salva ele. Como pessoas que nós já desistimos delas. Talvez se nós olhássemos, nós realmente faríamos igual a multidão. Sabe,
nem ligaríamos mais para aquele. Mas Jesus não, irmãos. Jesus não. Jesus veio para salvar. Jesus veio para curar. Jesus veio para perdoar. E aqui, mais uma vez, a prova do poder curador. E aí você vê esse homem, no capítulo 10, no versículo 47, quando ele libera um clamor. E essas palavras aqui, irmãos, é a chave. Essas palavras de clamor é a chave, irmãos. Ele usa um verbo aqui, tremendo, que poucas vezes você vê na Bíblia. Quando ele chama Jesus filho de Davi. Quando ele fala da linhagem de Jesus, ele está dizendo, eu acredito que o Senhor veio de Davi. Eu acredito na raiz de Jessé. Eu acredito que o Senhor veio mesmo e o Senhor é o Filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque até hoje em Jerusalém, até hoje em Israel, os homens estão esperando Jesus nascer. Não numa manjedoura, mas em algum palácio desse mundo. Porque para Israel, para muitos em Israel, Jesus não é o Filho de Deus. Mas aqui ele clama, ele está dizendo, diferente de muitos, Senhor, eu acredito na sua linhagem, eu acredito que o Senhor é o Filho de Davi, eu acredito que o Senhor é ungido mesmo. Olha o clamor desse cara. A confiança, irmãos, de alguém que estava ali à beira do caminho, vivendo uma vida horrenda, difícil, mas olha o que ele diz. Quando ele clama, e essa frase inteira, ela tem uma tradução hebraica. Se você ler lá na tradução hebraica, você vai entender que esse cara, ele foi um cara que encheu o seu coração de fé. Quando você olha para o capítulo 10, no versículo 47, ele está dizendo, lerahém. Diga essa palavra, lerahém. Bem fácil, lerahém. Diga bem forte, lerahém. Essa palavra lerahém, ela tem uma conotação. Em uma só palavra, ele está dizendo uma frase enorme. Ele está dizendo, me perdoa. Perdoa o meu pai, se foi o meu pai. Perdoa se foi a minha mãe que pecou. Perdoa se fui eu que pequei. Ele começa a entrar em profunda intercessão, não só por ele, mas pela sua geração. Irmãos, presta atenção nesse cego. A gente precisa aprender muito com a fé desse homem, porque Jesus libera ele. No final você vê que Jesus libera ele e diz, vai, porque o que realmente te curou foi a sua fé. E ele começa a gritar, lerahém, lerahém, ele está dizendo, tem misericórdia, me perdoa, Jesus, por tudo que eu fiz, ou se de alguma forma a minha família. Ele começa a gritar em uma palavra hebraica e começa a dizer e pedir um profundo perdão, sabe, irmãos? É como se ele estivesse dizendo, Senhor, todo mundo passa por aqui, Senhor, lerahém, todo mundo passa por aqui e diz que eu sou maldito, Senhor. Todo mundo passa por aqui e fica perguntando se foi eu que pequei. Todo mundo que se aproxima pergunta se foi o meu pai. Senhor, mas ainda assim, se fui eu que pequei, ou se foi a minha geração, lerahém, me perdoa, Senhor. Ele começa a gritar perdão. Ele grita pela primeira vez, Jesus, filho de Davi. Grita pela segunda, Jesus, filho de Davi. E então ele começa a fazer uma gritaria e dizer, me perdoa, lerahém, lerahém. E Jesus ouve. Jesus ouve aquela palavra. E a Bíblia diz, irmãos, então, que Jesus entendeu. Agora imagine, irmãos, é um fato na palavra. Quantas vezes o cego Bartimeu, quantas vezes aquele cara, ele ouviu que ele era um miserável pecador. Quantas vezes, irmãos, ninguém deu crédito às suas feridas, às suas doenças. Há uma história, alguns historiadores que diz que aquela capa que ele tinha, o governo dava para as pessoas moradores de rua aquela capa,
E era o único bem que as pessoas tinham, porque com aquela capa, ele dormia sobre ela. E se chovia, ele se cobria. Era o único bem que ele tinha. Ele não tinha mais nada. Mas ninguém olhava para as suas feridas. Mas a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 10, no versículo 48, que muitos, não era um, não foi lá um discípulo maioral e falava, mandava ele calar a boca, mas todas as pessoas que conheciam ele ali, porque era um costume mandar ele calar a boca, era um costume olhar para ele como um homem maldiçoado, era um costume olhar para ele como alguém que não tinha sucesso na vida, era costume olhar para ele como alguém que nunca conseguiria chegar em lugar nenhum. As pessoas olhavam para ele e já sabiam que ele não chegaria a lugar nenhum. Porém, irmãos, a Bíblia diz que ele continua clamando. E sabe de uma coisa que eu pensei, irmãos? Quando Jesus parou e perguntou, o que está acontecendo? O que está me... Sabe, quando Jesus parou de andar, e aquele clamor, aquele profundo clamor, sabe, Jesus, irmãos, eu quero deixar aqui um entendimento para você. Jesus sempre sabe da dor do nosso coração. Jesus, irmãos, talvez a sua esposa não sabe, o seu esposo, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, mas uma coisa eu quero falar para você, quando você entra no secreto, vai haver momentos em que você nem vai falar nada, mas uma coisa você já tem que saber quando você estiver ali naquele momento, Jesus já sabe da sua dor, Jesus já sabe o que dói, do que você precisa, Jesus já sabe daquilo que está necessitando dentro do seu coração. E é exatamente isso, irmãos. Só Deus sabia da dor, só Jesus sabia da dor, do desprezo, da humilhação, da forma que aquele homem estava sendo tratado, da forma que as pessoas tratavam aquele cego de nascença ali, que não estava ali por causa de uma maldição, não estava ali porque alguém pecou, mas porque nasceu cego, irmãos. Coisas da vida. Mas ele continuou clamando, diz a Bíblia, você vai lendo o texto, ele não parou, mesmo com as multidões, as pessoas gritando, e a Bíblia diz e enfatiza e diz que quanto mais as pessoas tentavam calar a boca dele, mais alto ele gritava, mais forte. Mais forte. Quero te fazer uma pergunta, até onde você está disposto, até quando você está disposto a orar e interceder por aquilo que você quer alcançar? Talvez muitos de nós já nos calamos e já paramos de interceder por coisas que nós nunca deveríamos ter parado de interceder. Até onde estamos dispostos, amados, a continuarmos orando e intercedendo para alcançarmos aquilo que tanto nós almejamos, que tanto buscamos, talvez não somente só para nós, mas também para a nossa casa, para a nossa família. E a Bíblia diz que ele começou a gritar tanto e a clamar tanto, que Jesus não pôde resistir, irmãos, e então mandou chamar ele. A Bíblia diz que Jesus parando disse, chama esse homem. E então chamaram o cego, e alguns discípulos chegam para ele, e a primeira coisa que diz para ele é assim, olha, fica feliz, Jesus mandou te chamar, tem bom ânimo. Jesus mandou chamar você, versículo 49 fala isso. Sabe o que diz lá no livro de Salmo, capítulo 51, no versículo 17, diz, irmãos, que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Quem está entendendo isso, irmãos? Talvez é a forma, talvez, irmãos, o que nós vamos aprender aqui hoje com Bartimeu, se nós não aprendermos nada, nós precisamos aprender, irmãos, a clamar. Precisamos aprender, irmãos, a pedir misericórdia, precisamos aprender, irmãos, a pedir perdão. Aprender com esse homem como nos posicionar, como nos, estarmos diante do Senhor, da sua glória. Isso é muito importante. E a Bíblia diz que quando alguém diz tem bom, ele levanta imediatamente, mas a Bíblia diz, irmãos, na frase seguinte, que ele lança a mão da sua capa. No versículo 50 diz isso. Ele deixa a sua capa. E aqui eu quero fazer uma comparação com as duas capas. Porque Jericó tem histórias de capas. A primeira capa
Acã não lançou mão, mas ele pegou a capa para ele, com tudo que tinha, e levou embora. E por causa disso foi amaldiçoado, e morreu por causa da sua maldição. A segunda capa de Jericó, quando o homem é convidado para viver uma vida plena, uma vida abençoada com o Senhor, sabe o que ele faz? Ele deixa a capa. Ele solta a sua capa. Porque a capa representava para ele, irmãos, a opressão, o passado, a identidade que ele tinha de miserável, a identidade de cego, de amaldiçoado. A capa representava muitas coisas. E ele não queria mais carregar aquele passado, ele não queria carregar mais a capa. Amados, e é exatamente assim que o Espírito de Deus está falando conosco nessa noite. Talvez nós estamos aqui nessa casa e ainda temos carregado as nossas capas. Ainda temos carregado as nossas culpas. Ainda temos carregado, irmãos, o nosso passado. E é interessante que eu estava lembrando quando eu sentei aqui hoje no começo do culto, eu nem escrevi para falar isso que eu estou falando agora aqui, essas frases. Mas como ficou latente no meu coração, o Espírito Santo falou assim, olha, fala sobre a capa. E eu escrevi rapidamente assim, escrevi assim, ó, um fato, o cara deixou a capa. É a segunda vez que Jericó tem uma capa. A primeira vez, alguém morreu debaixo das suas maldições porque não quis lançar a mão da sua capa. Preferiu andar com as suas culpas, preferiu andar com o seu passado, preferiu andar, irmãos, com as mentiras, com o seu pecado, com os seus enganos. E por causa disso sofreu, irmãos, e morreu, e fez uma geração sofrer e morrer. Porque muitos homens sofreram por causa de Acã, se você ler a história. Muitas famílias, irmãos, foram separadas por causa de Acã. Porque um só homem decidiu carregar a sua capa. Talvez o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite é que nós precisamos de verdade, irmãos, nos liberar para o mundo espiritual. De uma vez por todas, irmãos, entendemos que nós somos e temos uma nova vida em Cristo Jesus. Entendemos que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás, amado. Jesus é o novo, o sangue de Jesus é o novo. A vida de Jesus fala do novo, o novo evangelho, o novo testamento, é o novo. Nós precisamos, amado, sair do condicionamento que o diabo tem tentado nos trazer, o passado. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo... Irmãos, é exatamente isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Dentro da história desse homem Bartimeu aqui, irmãos. Porque dentro da mesma cidade, pessoas diferentes, mas com coração diferente, mas os dois tinham uma capa. E eu queria dizer para você que quem está perto de você talvez carrega a capa. Talvez quem está perto de você carrega a capa. Talvez você está perto dessa pessoa e carrega a capa. Mas quem é você dentro da história de Jericó? Você é o que vai levar a capa para casa hoje? Ou você vai ser alguém que vai deixar a capa aqui hoje? Porque a Bíblia diz que imediatamente, quando ele entendeu que Jesus estava dando a ele um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova chance, ele deixa, ele se desfaz da sua capa. E ele vai até Jesus. Como cego, sim, mas sem a capa. E é exatamente isso, irmãos. É exatamente isso que nós temos que entender. O cego entendeu que o clamor dele trouxe uma resposta. E ali ele deixa a sua miséria. Ali ele deixa a sua vida de coitado. Ali ele deixa, irmãos, a sua história de peregrinação no meio da rua. Ali ele deixa a sua história de dor, de tristeza, de solidão e tantas outras coisas poderíamos assinalar aqui. Talvez a história, muitas coisas da história desse homem você tem vivido. Você tem carregado no seu coração. Situações.
Mas no versículo 51 do capítulo 10, Jesus olha para esse homem, ele chega até Jesus. E Jesus faz uma pergunta, e é engraçado, irmãos, porque todo mundo conhecia Bartimeu e sabia que ele era cego. Ele veio trazido pelos discípulos de Jesus ali até Jesus, e talvez apalpando ali, porque cego assim, ele não tem direção, ele não sabe, talvez ele tentando achar direção ali onde Jesus pergunta o que você quer. Sabe, irmãos, Jesus viu que ele era cego. E essa pergunta de Jesus, talvez seria uma pergunta imprópria para o momento. Mas esse cego, ele poderia pedir assim, eu queria tanto uma casa, Jesus. Talvez Jesus daria, porque Judas estava ali com a bolsa de dinheiro, era o tesoureiro do ministério de Jesus, e tinha tantas pessoas ofertando, e com certeza, irmãos, talvez Jesus tinha recebido ofertas ali no seu ministério, talvez Jesus daria a ele uma boa esmola, talvez daria a ele uma casa, talvez daria a ele uma roupa, eu queria comer tal comida, talvez Jesus mandaria buscar a comida para ele. Então a pergunta era muito própria assim, irmãos, porque nós precisamos aprender de verdade o que nós realmente precisamos, o que realmente nós queremos de Jesus, o que realmente nos falta, irmãos, e não do que nós achamos que temos tido falta, mas o que realmente nos falta, o que realmente nós estamos precisando. Então Jesus ficou aguardando, esperando a reação desse homem, mas a reação dele foi de alguém que queria ser liberto mesmo. Então ele diz, eu quero ver. Mestre, Rabi, eu quero ver. Então naquele momento a história dele muda. Jesus disse, então vê. E ele passa a enxergar. E Jesus libera ele. E diz a Bíblia que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele decidiu seguir Jesus pelo caminho. A muralha da decepção, a muralha da solidão é quebrada, a muralha do sentimento, a muralha, irmãos, da maldição hereditária ali é quebrado, é destruído, porque meu pai não deu certo, a minha mãe não deu certo. Escute, amado. Hoje o Espírito Santo me deu uma palavra que eu liberei na hora aqui do louvor, não sei se você recebeu, mas eu quero liberar ela com muita graça e muito entendimento agora aqui, irmãos. Talvez naquele momento profético você orou e recebeu, mas eu quero liberar com muito entendimento profético uma palavra para você aqui. Amado, em nome de Jesus, o Espírito de Deus está liberando uma palavra para você, dizendo hoje aqui, e você recebe essa palavra, você vai mais longe que o seu pai e a sua mãe foi. Você vai fazer a diferença, e os seus filhos irão mais longe que você. Farão melhores do que você, serão melhores do que você está sendo. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? E agora Zaqueu recebe ali novos irmãos, nova família, irmãos. Passa a andar com a família de Jesus. Já não é mais cego, desnorteado, mas agora, irmãos, ele tem um norte, ele sabe para onde vai, ele consegue enxergar a vida, ele consegue enxergar tudo, irmãos. E é exatamente isso que o Espírito de Deus quer fazer nessa noite, irmãos. Trazer uma transformação na nossa casa, na nossa vida. Nós só precisamos crer e aprender, irmãos, a liberar um clamor profético para tudo aquilo que nós estamos esperando que aconteça. Tudo aquilo que nós estamos esperando que venha acontecer. E então Jesus encerra dizendo assim, todas as pessoas ali vendo aquele cego Bartimeu miserável, agora sendo um homem comum na sociedade, respeitado na sociedade, abençoado e não mais amaldiçoado. Como que é isso, Jesus? Aí Jesus diz assim, olha, o cego vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e os pobres são anunciados o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza com o que eu faço. Sabe o que Jesus está dizendo? Não tem nada que eu não possa fazer na sua vida. Não tem nada que Jesus não possa fazer na sua casa, na sua família. Não tem nada essa semana que Jesus não possa fazer por você. Amém, amado?
Você consegue dizer isso para a pessoa que está perto de você? Não tem nada que Jesus não possa fazer essa semana. Talvez o que nós precisamos aqui mesmo, de verdade, irmãos, de verdade, é nós clamarmos, ler a Rei. Ah, Jesus, ler a Rei. Como eu preciso de um milagre. Ler a Rei. Como eu preciso de cura para minha casa. Tem alguém na minha casa que bebe muito. Tem alguém na minha casa que mente muito. Talvez você está aqui e você mesmo precisa desse milagre, deixar a capa. Talvez um passado que te rodeia, talvez um passado que te oprime, talvez um passado que te cerca, que te prende. Ler a Rei. Talvez essa oração final é a hora de você dizer, ler a Rei. Eu quero deixar minha capa. Um tempo novo, uma vida nova. Jesus disse assim, irmãos, em Mateus, vinde a mim todos cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Jesus, nós podemos todas as coisas. Seremos curados, abençoados, e a nossa casa será abençoada. O que ficou marcado para mim nessa palavra aqui, estou encerrando, bem marcado para mim foi o clamor. O que definiu toda essa história desse cego foi o clamor, o coração dele, que chamou a atenção de Jesus. A forma como nós clamamos a Jesus, a forma como nós vamos até Jesus faz a diferença. A forma como nós confiamos em Jesus. Confiamos que Ele foi ungido para trazer libertação na nossa vida, na nossa casa, na nossa geração. Eu queria encerrar essa reunião hoje, mas eu queria encerrar dizendo a você, talvez essa é a oração que você precisa fazer, ler a Rei. Senhor, eu acredito na sua geração, eu acredito que o Senhor é ungido, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. Eu preciso de um milagre. Talvez o milagre nem é para você, mas é para alguém que ficou lá na sua casa. Talvez alguém que está longe numa cidade, mas que você tem perdido noite se preocupado com ela. Jesus tem poder, amado. Então eu quero convidar você hoje, seja por você, ou seja por alguma situação, ou por alguém da sua parentela, de você clamar a Rei. Amém, amados.